Boa tarde, meu nome é Bianca de Nóbrega, eu sou sócia do escritório Gaspar Moreno e nós, integrantes do escritório, nós somos grandes defensores dos direitos das pessoas portadoras de deficiência. E hoje a gente não podia deixar de estar aqui no mês do Abril Azul para falar um pouquinho para vocês sobre os direitos da pessoa portadora do espectro autista. Então vamos lá, vou passar os slides aqui para vocês. Nosso objetivo hoje é falar quais são os direitos da pessoa portadora do espectro autista e também fomentar as informações jurídicas nesse Abril Azul. E quando a gente fala de Abril Azul, o que é o Abril Azul, né? Nada mais é do que o mês estabelecido pela ONU para dar visibilidade às pessoas portadoras portadoras do espectro autista, assim como conscientizar todas as pessoas dos direitos das pessoas autistas. E aí a gente separou aqui para vocês legislações que são especiais para as pessoas portadoras do espectro autista, porque sim, nós temos legislações especializadas, e a primeira delas é a Lei Berenice Piana, que estabelece uma política nacional de proteção à pessoa portadora do espectro autista. E nessa legislação é reconhecido que o autista é uma pessoa portadora de deficiência. E por esse motivo que o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência também se aplica ao autista. Então, todos os direitos, tudo que é determinado ali no Estatuto, também se aplica a todos os autistas. E continuando em 2020, foi editada a Lei Romeu-Mion, que determina o cadastro das pessoas portadoras do espectro autista através de uma carteira de identificação, porque muitas vezes o autista ele não tem nenhuma identificação visual, não tem como a gente olhar e falar, às vezes, para a pessoa, não, ela é autista ou não. Então, essa lei estabelece isso, porém, em alguns estados da federação, em 2020, quando essa lei foi editada, já havia a possibilidade de inclusão do CID, da pessoa portadora do espectro autista no RG, como é o caso do estado de São Paulo. E, além disso, quando a gente fala em legislação municipal, existe sim legislação municipal sobre o tema. Aqui em São Paulo, a gente tem uma lei desde 2020 específica, que ela regulamenta toda a política municipal relacionada aos portadores do espectro autista e aos seus familiares. Quando a gente fala dos direitos do autista, a Lei Berenice Piana estabelece alguns direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, e o primeiro deles é a vida digna, integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer. O segundo deles, estabelecido pela legislação, é a proteção contra qualquer forma de abuso ou exploração da pessoa portadora do espectro autista. O terceiro é o acesso à saúde com atenção integral às suas necessidades, ainda que a pessoa portadora do espectro autista tenha alguma necessidade de locomoção, isso deve ser atendido integralmente. O próximo direito é acesso à educação e moradia. Acesso à educação esse que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mais detalhadamente. E o último é acesso ao mercado de trabalho, porque o autista pode estar no mercado de trabalho? Com certeza, claro que ele pode. Também é resguardado a ele o direito à previdência social e assistência social. Hoje mesmo, na parte da manhã, quando eu abri o jornal, eu vi uma notícia de uma menina portadora do espectro autista e também de TDAH, que passou numa colocação muito boa na Universidade Federal de Brasília, e assim, demonstrando cada vez mais que o autista pode estar no mercado de trabalho, que o autista ele pode ter acesso à previdência social, então, que a gente consiga cada vez mais promover uma inclusão, sobretudo neste mês do Abril Azul. E aí, no decorrer da nossa jornada aqui no escritório, como grandes defensores do direito das pessoas com deficiência, a gente separou algumas perguntas, que são as perguntas mais comuns assim, que nos fizeram no decorrer dessa jornada.
E aí a gente trouxe para orientar o nosso bate-papo, e a primeira delas é: quais são os benefícios fiscais para a PCD? O primeiro deles, que assim todo mundo lembra, até é na aquisição de veículo. Quando você tem a aquisição de um veículo, você tem isenção de IOF, IPI, IPVA e ICMS. Lembrando também que a pessoa portadora de deficiência ela não está sujeita às regras do rodízio municipal. E isso também lembrando, né, que isso vale para um carro e tem um limite de valor que você pode gastar nesse carro para você ter essas regras de isenção. Antigamente era até 70 mil, hoje é até 100 mil. Então, no momento da aquisição do carro, é sempre bom verificar qual efetivamente você pode comprar, qual é o teto máximo de valor. Além disso, o que a gente pode trazer de isenção tributária é a isenção do imposto de renda. A legislação ela não fala especificamente sobre as pessoas portadoras do espectro autista, mas ela fala que terão isenção de imposto de renda as pensões recebidas por pessoas que tenham alienação mental. Então, na alienação mental, a gente pode eventualmente enquadrar os casos que são mais severos de autismo. E desde 2015 existe um projeto tramitando na Câmara dos Deputados que daí prevê especificamente a isenção de imposto de renda para as pensões recebidas por pessoas portadoras do espectro autista, e aí também prevê a dedução do imposto de renda de valores relativos a despesas médicas, a curadores, a despesas laboratoriais. Mas, infelizmente, a gente não pode prever quanto tempo esse projeto de lei ainda vai tramitar, porque depois da tramitação na Câmara, vai ter a tramitação no Senado, depois o veto presidencial. Então, assim, para vocês verem, ele está lá desde 2015 e até agora ele não foi aprovado. Passando para a próxima pergunta, quais os benefícios que uma pessoa portadora de deficiência possui no transporte público ou no transporte privado? Então, o primeiro deles é no transporte coletivo interestadual. Toda pessoa portadora de deficiência tem direito à lei do passe livre. Então, ela não paga o ônibus, por exemplo, transporte público interestadual. Com relação às vagas de estacionamento, 2% das vagas de qualquer estacionamento elas devem ser dedicadas a uma pessoa portadora de deficiência. Essas vagas elas devem ter acesso próximo ao acesso dos pedestres e elas devem ser sinalizadas para que todos vejam que ali é uma vaga destinada para PCD. Com relação às frotas de táxi, 10% da frota deve ter algum carro que tenha acessibilidade para PCD. Até mesmo nas locadoras de veículo, a cada 20 veículos, um deve ter acesso para PCD. E aí uma coisa que poucas pessoas sabem, né? Nas empresas aéreas, quando um PCD vai fazer uma viagem, se essa empresa aérea exigir o acompanhamento de alguém, esse acompanhante tem direito a 80% no mínimo de desconto na sua passagem. A próxima pergunta é: as pessoas com deficiência têm prioridade na tramitação de um processo judicial? E a resposta é sim. A pessoa com deficiência ela tem direito que esse processo tramite mais rápido em relação aos outros processos que tramitam na mesma vara. A outra pergunta é: existe algum desconto no ingresso de eventos para pessoas com deficiência? E sim, existe o desconto da meia entrada em eventos tanto artísticos, culturais, quanto esportivos. Tanto para uma empresa, quanto para uma entidade pública. Então, se você está num evento pagando o ingresso, a pessoa portadora de deficiência, ela já tem esse direito da meia entrada. E como que você pode comprovar que a pessoa é portadora de deficiência e que faz jus ao direito da meia entrada? Você pode comprovar pelo cartão BPC, né, pelo benefício assistencial de prestação continuada. Você pode comprovar pelo extrato da aposentadoria, do INSS ou pelo RG. E caso
a instituição se recuse a oferecer essa meia entrada, tem 2 caminhos que podem ser percorridos. O primeiro deles é uma denúncia ao PROCON e o segundo deles é uma denúncia no Ministério Público, porque daí tanto a entidade pública ou a entidade privada vai ser intimada para responder, motivo pelo qual ela não concedeu esse direito de meia entrada à pessoa portadora de deficiência. Então, como nós falamos no início, a gente ia falar um pouquinho mais sobre o direito à educação de uma pessoa portadora de deficiência, e a ela, é claro, sempre é garantido o direito à educação, seja numa instituição pública ou privada. E esse direito à educação, é importante falar que você não pode realizar a recusa de uma matrícula de um aluno PCD. Se acontece a recusa, por exemplo, de um aluno portador do espectro autista, a lei berenice-piana prevê multas ao gestor escolar ou ao responsável que tenha realizado essa recusa. E ainda assim, caso essa recusa permaneça, é claro que o que a gente sempre indica é que tenha uma composição amigável ali com a instituição escolar para que aquela matrícula seja efetivamente realizada. Mas caso o gestor realmente se negue a realizar a matrícula, a gente sempre pede para pegar por escrito a negativa dessa matrícula e existe a possibilidade de fazer uma denúncia perante as secretarias municipais ou estaduais de educação. E também, em último caso, há a possibilidade de ingresso de uma ação judicial para ver efetivamente garantido o direito à matrícula desse aluno. E agora eu vou passar para a Elisa, que vai continuar falando com vocês sobre outros tantos direitos da pessoa portadora de deficiência. Boa tarde a todos. Meu nome é Elisa Ferreira, sou sócia do escritório Gaspar Moreno, junto com a Bianca. Hoje ela está me acompanhando aqui. No último mês eu estive aqui com a Maria. E a gente teve a oportunidade de trazer um pouquinho mais desses direitos. E hoje a gente veio, né, Bi, trazer uma gama um pouquinho maior para que a gente possa, aos poucos, levando essa conscientização para as pessoas, né? E também trazendo ferramentas e mecanismos que as pessoas possam utilizar, porque muitas vezes vocês já sabem dos direitos que têm, mas não sabem como colocá-los em prática. E a gente, apesar de ser nossa área, né, a gente também está em constante busca de mecanismos para poder assegurar isso na prática, né, de descobrir novas ferramentas. Então, estar junto com vocês também é uma oportunidade de aprendizado para a gente. E dando continuidade aqui nessa gama de direitos, a Bianca começou falando para vocês sobre o direito da educação. E um dos pontos que as pessoas questionam bastante a gente é com relação à necessidade eventual que o estudante, a criança ou adolescente tenha com relação ao apoio de um terapeuta específico, né? Em regra, a lei fala que a própria instituição deve identificar essa necessidade e ela mesma adotar, né, os caminhos necessários para disponibilizar e fornecer esse terapeuta para acompanhar esse estudante. Só que muitas vezes, na prática, isso não acontece. Os pais percebem que os filhos têm a necessidade de ter uma atenção especial e eles não conseguem. Muitas vezes levam essa questão para a escola e fica por isso mesmo. Então, a ideia aqui, a gente está diante de uma situação dessa, o que fazer? O ideal é que vocês busquem o profissional médico que já acompanha a criança ou adolescente para identificar se realmente tem essa necessidade, né? Um terapeuta pedagógico vai poder fazer essa identificação. Se de fato isso for constatado, essa necessidade, a gente tem que seguir mais ou menos o mesmo caminho que a Bi já falou aqui para a gente com relação à questão da matrícula, por exemplo. Então, a ideia inicial é que a gente leve essa questão para a diretoria da escola, apresente esse laudo que mostra a necessidade desse terapeuta especializado, e aí a gente aguarda para verificar se vai ter alguma manifestação. Não adiantou, meu Deus, o que eu faço? Secretaria de Educação.
Então, você pode levar a questão para a Secretaria de Educação e pode ser que funcione. E aqui eu trago até um adendo para as pessoas que são carentes e que não têm condições de arcar com um advogado, que a Defensoria Pública ela tem uma atuação muito efetiva nesses casos. Então, você pode ir até a Defensoria, normalmente eles oficiam as instituições e pode ser que esse ofício surta efeito e, eventualmente, nem se precise entrar com uma ação judicial. Então, você pode fazer o pedido, se não der, também tem esse mecanismo de fazer a solicitação através da Defensoria Pública. Se tudo der errado, aí a gente entra com uma ação judicial para que tenha uma obrigação de fazer uma determinação para que aquela escola, aquela instituição disponibilize esse terapeuta que é necessário para essa criança. Indo adiante, deixa eu ver aqui, a gente... Ai, eu não estou passando, Bi, você passa para mim? Ah, obrigada. Eu estou aqui falando, já até me esqueci dos slides. Já está no próximo? Tá. Agora, saindo um pouquinho da esfera da educação, a gente entra na área da saúde, né? A saúde também é garantida tanto no setor privado quanto no setor público, mas especificamente a questão que a gente trouxe aqui para abordar hoje, que trazem muito para a gente, é com relação ao plano de saúde. Se o plano de saúde poderia se negar a disponibilizar algum tratamento, algum procedimento, ou até mesmo algum medicamento para a pessoa que está num tratamento em andamento. E, em regra, não é possível que tenha essa negativa pelo plano, tá? Se o tratamento, o procedimento estiver dentro do rol da ANS, se o medicamento já tiver registro na Anvisa, em regra não tem justificativa para ter negativas. Mas a grande questão acontece quando a gente está falando de um procedimento ou de um medicamento que não esteja ou no rol da ANS ou então com registro na Anvisa. Aí é um ponto sensível que normalmente os planos se negam e que a gente não consegue, de uma forma extrajudicial e administrativa, trazer a conscientização para que o plano forneça aquele medicamento. Em regra, é necessário ingressar com uma medida judicial. E aí, quando a gente entra com essa ação, a gente precisa verificar. Alguns medicamentos são mais fáceis de conseguir, outros não. A gente, inclusive, tem uma discussão atualmente a respeito desse tema. Tem um recurso que está pendente de julgamento no STJ para analisar se o rol da ANS deve ser considerado taxativo ou exemplificativo. Ou seja, se taxativo a gente só vai cobrir o que está escrito ali, ou se ele é exemplificativo. Em algumas circunstâncias, alguns outros tratamentos, apesar de não estarem relacionados ali, devem ser resguardados e amparados pelo plano. Isso ainda está pendente de julgamento, né? Eles voltaram para o julgamento recentemente, agora, e pediram vista coletiva para que todos os ministros apreciem, e a gente espera que venha algo positivo e que efetivamente seja reconhecido como um rol meramente exemplificativo, mas temos que aguardar. Até lá, a gente tem essa possibilidade de ingressar com a ação e, caso o plano, durante a ação, né, Bia, continue se negando, é possível que seja aplicada uma multa. Né? A gente tem casos que a gente já atuou e são multas diárias em caso ele se negue a fornecer o tratamento. Tá? Bom, indo mais adiante, o nosso próximo tema polêmico. Vamos lá. O questionamento é: o que fazer diante de situações de uso inadequado do termo autista, por exemplo, quando ele é utilizado de forma de xingamento ou então utilizado como piadas? Esse é um tema muito sensível e que eu acho que agora está em alta para nós podermos falar. Até mesmo que eu acho que todo mundo viu o que aconteceu na cena do Oscar essa semana, que foi feita uma piada diante de uma doença que a esposa do Will Smith é acometida. E a gente tem um limbo muito grande, sensível aqui, para a gente falar até que ponto vai
a liberdade de expressão e a livre manifestação para que um artista expresse o seu humor? Será que ele está se valendo do direito de expressão dele, dá o direito de ele ferir o direito de outra pessoa? Não deveria existir uma limitação diante dessa circunstância? E é um ponto que eu trago para a reflexão de todo mundo, né? Que eu imagino que se alguém já não passou por isso, de alguma forma já viu, né? E presenciou de alguma maneira. Então, o ponto para refletir é até que ponto, né, isso é permitido, até que ponto se pode ir. E a gente tem aqui algumas ferramentas que a gente pode utilizar para amparar essa pessoa especificamente que pode ter sofrido uma violação e uma exposição dessa, e até mesmo para o grupo da coletividade. Se eu estou falando de uma pessoa que especificamente foi discriminada pela condição dela, né, pela deficiência que ela tem, ela pode entrar com uma ação pedindo danos morais por essa exposição. E se isso acontece em locais públicos, assim, numa apresentação, a gente vê muitos casos de talk shows, de stand-up comedy, que esses comediantes fazem, às vezes, piadas com essas condições de alguma deficiência. Se ela é direcionada especificamente para uma pessoa, essa pessoa pode buscar, né, a indenização por dano moral. Mas se a gente está falando de uma ofensa do grupo, né, e aí eu não estou falando nem só da questão da pessoa com deficiência, a gente pode falar de uma forma generalizada com relação a outras causas. É possível também que seja feita uma denúncia para o Ministério Público, para que o Ministério Público apure isso e, identificado, se ele perceber que existe de fato uma discriminação diante daquilo, para que aquilo seja processado, devidamente encaminhado para uma ação penal, para apurar esse crime, porque isso é crime, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência tem um artigo especificamente que trata sobre isso. Então, é crime. Aí a gente tem que conseguir identificar, né, esse limite entre a liberdade de expressão e o momento que isso extrapola e fere os direitos de outra pessoa. Bom, agora, vindo para um assunto um pouco mais ameno, a gente vai falar da assistência social. Qual o benefício da assistência social que pode ser direcionado para a pessoa com deficiência? E o benefício ao BPC, ele também é conhecido como LOAS. Ele é destinado, então, para famílias que tenham deficientes, pessoas portadoras de deficiência e que não tenham condições de se manter. Ele existe alguns critérios para que ele seja concedido, então é necessário que a renda toda de todos os membros daquela família que moram naquela casa não ultrapasse 1/4 do salário mínimo. Tem que fazer conta, tá? Então, você verifica. Se estiver dentro desse limite que a lei estabelece, a pessoa pode buscar o INSS para fazer a solicitação do benefício. É possível fazer isso hoje através do site. Antigamente, né, tinha que ir até a agência, mas hoje tem essa facilidade de entrar no site do meu INSS e fazer a solicitação por lá. Se eventualmente esse benefício for indeferido, essa pessoa pode buscar a Defensoria Pública da União, que é uma instituição que vai prestar essa assessoria jurídica gratuita para que essa pessoa possa conseguir o benefício judicialmente. Bom, indo adiante, um outro tema importante para a gente trazer aqui para vocês é com relação a uma família que se divorciou, ou se não era casado, que se separou, né, Bi? E que tenha um filho que seja deficiente. A gente tem que ter muito cuidado aqui, né, diante dessas rupturas. Um divórcio, uma separação, é sempre muito delicado, muito difícil todo esse processamento. Então, o que a gente sempre orienta aqui para todas as famílias, mas quando a gente está falando de uma criança que tem uma necessidade especial, a gente precisa ter mais cuidado com todas essas tratativas. A gente sempre traz a orientação e a sugestão para que se crie um plano de parentalidade.
Então, esse plano de parentalidade é um instrumento robusto que a gente vai trazer todas as exposições e necessidades da vida daquela criança. A ideia é que a gente consiga abarcar o maior número de questões possíveis. Então, não só falar a respeito de guarda, visitas e alimentos, que é a primeira coisa que vem à mente das pessoas quando a gente está falando de uma separação e de um divórcio. Mas a gente tem que refletir também a respeito de situações e se os pais dessa criança eventualmente falecem ou então ficam doentes, hospitalizados e não consigam mais trazer tratamentos para essa criança. O que vai acontecer? Né? Ninguém para pensar nisso, mas são questões que a gente tem que refletir. São temas que a gente precisa abordar. Quem é o ponto de apoio dessa família? Os pais, os tios, um amigo próximo? Quem é a pessoa que assumiria esses cuidados, essa responsabilidade numa eventualidade de uma coisa que a gente não está esperando acontecer com esses pais, os tutores? Esse é um dos pontos a mais que a gente tenta dispor nesse plano, dentro de outras questões. Então, quando a gente constrói esse plano lá no escritório, né, Bi, a gente envia um hall imenso de perguntas para as pessoas, para que elas respondam e para que a gente consiga construir isso. Esse documento não só ajuda no dia a dia para dispor de questões básicas, como a visita, alimentos, mas também para evitar questões de problemas que eventualmente possam surgir no futuro. Tá? Bom, vamos adiante, falando um pouquinho da interdição. Aí aqui eu vou falar dos 2 slides ao mesmo tempo, no meio do caminho você passa. Até pouco tempo atrás, a gente tinha só ação de interdição, quando a gente estava diante de uma pessoa que tinha alguma limitação para exercer os atos da vida civil dela, porque com a disposição antiga do Código Civil, algumas pessoas com deficiência eram consideradas absolutamente incapazes, então a medida para poder ajudar a pessoa a exercer o dia a dia os atos da vida dela, relacionados a questões patrimoniais e de dinheiro, era a ação de interdição. Só que, muitas vezes, pessoas que não necessariamente precisariam ser interditadas, eram interditadas porque era o que cabia e existia naquele momento. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele não só alterou o Código Civil para hoje considerar só os menores de 16 anos absolutamente incapazes, como ele também trouxe a figura da tomada de decisão apoiada, que é um instrumento alternativo à ação de interdição, para que a gente possa levar esse apoio para as pessoas com deficiência sem a necessidade de efetivamente ela ser interditada, que é uma medida excepcional, restritiva e que não necessariamente é a melhor medida para algumas pessoas. Então, hoje a gente tem a tomada de decisão apoiada, que traz esse respaldo. Foi um dos grandes marcos que o Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe para a gente. Vamos adiante. E agora, voltando um pouquinho aqui à questão de benefícios, mas agora a gente entra mais para a parte previdenciária. Pensão por morte é uma das questões que sempre questionam a gente. A maioria das pessoas já sabem, né, que se falece o pai, a mãe ou um tutor, é possível que a pessoa que era dependente dele tenha direito a receber a pensão por morte. Só que, em regra, essa pensão ela vai só até os 21 anos. Mas quando a gente está falando de a pessoa com deficiência, se demonstrada essa necessidade, essa pensão ela não tem esse teto. Então, ela pode se estender por um período a mais, além dos 21 anos. É uma garantia até justamente para conseguir amparar na criação, em especial em casos mais excepcionais. Vamos ver. Eu vou só falar da aposentadoria antes de falar desse, tá? Então, pode ir para a aposentadoria primeiro. Só vai para a aposentadoria primeiro, depois eu volto aqui no de trabalho. Eu já estou falando de previdência, então eu vou falar primeiro aqui da questão da aposentadoria, depois eu volto no próximo slide. Aposentadoria, né?
A gente sabe que também tem critérios para as pessoas se aposentarem, mas quando a gente está falando da pessoa com deficiência, tem critérios especiais. Então, a pessoa com deficiência, ela pode ter, ela tem, na verdade, pode não, ela terá critérios diferentes para poder se aposentar. E existem duas modalidades em que a gente tem esse critério especial: a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. Na aposentadoria por idade, os homens podem se aposentar com 60 anos e as mulheres com 55. Se a gente está falando da aposentadoria com tempo de contribuição, aí a gente precisa verificar o grau que a pessoa está enquadrada, se num grau leve, médio ou grave, e de acordo com cada uma dessas escalas, vai ser um tempo diferente de contribuição. E, independentemente de ser a aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade, tem um critério exigido pelo INSS, que são 180 contribuições dentro da qualidade de pessoa com deficiência, para que ela possa se beneficiar dessas condições diferenciadas, tá? E agora a gente volta para falar da questão do trabalho. Se tem vagas de trabalho específicas para pessoa com deficiência. E sim, tem a lei de cotas, né, que traz a previsão de que de 2 a 5% das vagas das empresas devem ser direcionadas para pessoa com deficiência. E aí, essa porcentagem vai ser avaliada na prática de acordo com a quantidade de funcionários que aquela empresa tem, né? Então, quanto maior o número, maior essa porcentagem. Só que esse benefício ele não é só dentro do setor privado, o setor público também traz esses benefícios. Então, para concursos públicos, em regra, 20% das vagas elas são direcionadas para as pessoas com deficiência. É lógico que vai se avaliar o tipo de concurso público, né, para verificar se aquele cargo comporta determinado tipo de deficiência. Se sim, 20% dessas vagas são direcionadas para pessoa com deficiência, com um plus de um diferencial do setor público, que, a depender do caso, se a pessoa demonstrar por meio de um laudo médico que ela tem a necessidade de fazer um horário diferenciado, ela pode fazer. No setor público, ela pode se beneficiar de um horário diferenciado sem a necessidade de compensação e sem que isso impacte na remuneração dela. E aí ela consegue fazer um horário especial de trabalho. Bom, gente, é isso. Esse foi o que a gente trouxe para vocês. A gente está aqui agora à disposição para ouvir as perguntas. Depois da palestra também, né, Bia? A gente vai estar na salinha ali do lado para poder receber quem quiser conversar um pouquinho mais com a gente. E está aberto para perguntas, Ana. Vamos lá. Lu? Pode sentar, Lu, eu fico em pé, tá bom? Você é convidada, então os convidados sentam, os anfitriões ficam de pé. Meninas, essa é a Lu. Vocês todos já conhecem a Lu, né? Mãe da Olívia, mãe do Peu. Desculpa, Peu, não falei de você ontem, mas é mãe do Peu também. Aqui, Lu. Obrigada. A Lu, ela é advogada também, então a gente trouxe ela para esse bate-papo. Quer começar, Lu? Vamos lá. Tá funcionando? Meninas, obrigada pela palestra. Foi muito boa, muito completa. Primeiro, não é bem uma pergunta, é mais um desabafo de mãe, tá? Não de advogada. Nessa questão do autismo, da legislação que protege e os deficientes, né, em especial dos autistas, que a gente está tratando aqui, a legislação é muito boa, muito completa, muito detalhada. Geralmente ela está em todos os âmbitos, municipal, estadual, federal. E assim, a gente não tem que falar, né? Quem olha
de fora acha que é lindo, que né? tá No tudo papel... maravilhoso, que você só tem que lidar dentro de casa com todas aquelas preocupações e questões que um filho deficiente te traz, porque de resto está tudo assegurado pela lei, né? Mas não é bem assim. Na verdade, pouquíssimas dessas coisas funcionam. Tudo é uma dificuldade. Tudo a gente consegue, e quando consegue, é com muita dor, com muita lágrima, com muito estresse. Por exemplo, o direito do aluno autista de ter um AT, né? Caso o médico determine que ele necessita desse tipo de ajuda. Está claro na lei, né? Escola, você tem que custear, pagar e oferecer para o seu aluno autista o AT. A começar que as escolas não querem, estou falando das particulares, tá? Muitas não aceitam esse tipo de custo. E aí? O que você vai fazer? Vai entrar com uma ação contra a escola? E como é que vai ficar teu filho lá se levando no dia seguinte, sendo que a escola foi citada por você um dia anterior? Você entra num limbo muito delicado, de que assim, é que nem eu falei, a gente traz as questões aqui de uma forma linda. Olha, tem todos esses direitos, incrível. Mas a gente sabe que na prática assegurar é muito difícil. E se a gente for falar, o Estatuto da Pessoa com Deficiência é de 2015. É muito pouco tempo num universo jurídico e de mobilização e num país como o nosso, que é imenso, com tantas diferenças. Então, assim, é um desafio, né? E aí você entra nessa questão. Ótimo, então eu vou entrar com uma ação. Vou resguardar meu direito e vou deixar meu filho na escola que não quer ele. É que nem a gente diz, né? A legislação ela é maravilhosa, mas a legislação sem a prática ela é uma letra morta, né? Então, a gente sabe que, muitas vezes, para efetivar esses direitos, na prática, é muito desgastante, principalmente para os familiares, que, eventualmente, precisam entrar com uma ação e lidar com todas essas questões de, poxa, meu filho está lá, eu estou entrando com uma ação contra a escola, tem todo um desgaste muito grande para ver esses direitos serem efetivados, e é por isso que a gente luta tanto, né? Para que esses direitos possam ser efetivados sem que tenha tanto desgaste, porque já está na lei. Mas é isso mesmo, né? Cabe aos pais e aos profissionais do direito e ter essa conscientização de juiz, promotor, desembargador, ministro, né? Porque você vê cada decisão por aí. Mas isso aí foi só um desabafo, tá? Agora, uma pergunta prática que foi passada aqui. É com relação ao caso de pensão por morte. Aqui, no caso concreto, seria uma pessoa com deficiência que morreu o pai e a mãe. Nesse caso, soma as duas pensões ou é só a maior que ele vai receber? Aí a gente precisa ver com um previdenciarista. A gente precisa verificar. Eu não sei ao certo te responder essa pergunta agora, precisaria, porque são muitas áreas, né? A gente estava até falando antes de entrar aqui na palestra. A gente traz isso para vocês, só que são muitos direitos em muitas áreas distintas e a gente não tem especialidade em todas. Previdenciária é uma delas, mas a gente se compromete a trazer essa questão para vocês depois. Tá bom, muito obrigada. A gente organizou no nosso site, só para que todos saibam, um FAQ, né? Perguntas e respostas sobre todos os direitos, sobre tudo que a gente trouxe aqui na palestra e algumas outras que a gente ainda não trouxe. Então, depois da palestra, a gente vai estar disponível ali na sala também para tirar dúvidas. E aí a gente tem um folder. Esse folder tem um QR Code que a pessoa pode entrar e ver o FAQ. A gente pode, inclusive, incluir essa pergunta no FAQ. Tá bom. E aí as pessoas podem ter acesso. Tá bom. Essa questão ela é importante, porque uma das grandes preocupações dos pais de autistas é o que vai ser deles quando a gente morrer, né? Então, assim, isso até é uma questão para um eventual planejamento, né? Como é que a gente vai deixar essas pessoas no futuro? Mas, assim, eu já adianto que, normalmente, o INSS não cumula pensões, né? Ele, geralmente, você escolhe a pensão maior e aí aquele filho vai receber esse tipo de pensão. Mas por isso que é importante, como a Elisa trouxe, a gente sempre realizar um plano de parentalidade, porque a gente nunca
pensa, poxa, se morre o pai e a mãe, se morre os dois, com quem que essa criança vai ficar? Ela vai ficar com a tia, ela vai ficar com uma avó, ou ela vai ficar com a tia, mas os gastos vão ser divididos entre a tia e a avó. A questão das visitas também, porque às vezes a família do pai quer ver a criança, que também não se dá muito bem com a família da mãe, certas questões. E às vezes não é nem criança, né? Não estou nem falando do debate de criança. E adulto, daqui a às vezes é um 20, adulto. 30 anos, né? Como é que vai ficar isso? E a gente tem até um ponto aqui que também é interessante trazer, que a gente foge um pouquinho da questão previdenciária e entra mais em família, que é minha área. Mas a gente normalmente pensa em pensão, pai e mãe pagar. Mas a gente, dependendo da situação, os avós, eles também têm a obrigação de contribuir. Então, se eu estou falando de um pai ou de uma mãe que não está dando o suporte necessário, não está conseguindo suprir essas necessidades, os avós podem ser convidados a auxiliar. O que também é muito sensível, né? Porque a pessoa idosa também tem as necessidades dela, mas a gente fica numa situação ali, mas diante da situação, é só para colocar também que é possível, porque também tem alguns avós que têm uma situação financeira muito boa e poderia contribuir com o sustento dessa pessoa. Esse é um tema de extrema importância, porque a gente vê muitos casos de quando os pais falecem, esse deficiente fica largado, né? Ou quem fica responsável por ele coloca ele em qualquer muquifo, né, desculpem o termo, e usa o valor que seria da pensão para o seu próprio benefício. Então, quando a gente faz um plano, quando a gente define, e de repente definir, por exemplo, quem tem poder aquisitivo maior, você consegue definir associações que cuidem desse dinheiro e das necessidades dessa pessoa com deficiência. Então, é um assunto chato, é um assunto delicado, porque ninguém gosta de pensar em morte, mas é um assunto de extrema importância, né, que a gente olhe também para essa questão de como que a gente vai deixar os nossos filhos depois. Isso é um ato de amor também, né? De cuidado efetivo, porque é lógico que os pais querem estar ali para poder dar esse suporte o tempo todo, mas a gente precisa trazer esses temas para discussão e até trazendo um ponto, nessas questões, se a gente tem o conhecimento de que uma pessoa está recebendo um benefício de uma pessoa com deficiência e não está direcionando, a gente tem que denunciar. Isso é extremamente importante, não só para o INSS, mas para o Ministério Público, por exemplo, para que possa intervir e que essa criança, esse adolescente, ou até mesmo um adulto, dependendo da situação, tenha um suporte necessário. Se essa família maravilhosa não está dando esse suporte, a gente tem que pensar num outro caminho para que ele seja resguardado. Sim. A gente tem uma pergunta aqui, no caso de aquisição de veículo. Você tem um veículo e aí você tem ali direito à isenção do IPI, você tem isenção do rodízio, em alguns casos também do IPVA. O veículo precisa estar obrigatoriamente no nome da pessoa com deficiência ou, por exemplo, se é meu filho, pode estar no meu nome? Eu já sei a resposta, mas ele não. Ele necessariamente precisa estar no nome da pessoa portadora de deficiência, um veículo por pessoa, e aí respeitando sempre o limite, né, de valor de aquisição desse veículo. E lembrando também, acho que é importante falar, que no momento em que você vai vender este veículo, você precisa de uma autorização judicial, de um juiz, falando que você vai vender, e precisa usar esse valor num novo bem para aquela pessoa com deficiência. Bacana, né? São regras mais específicas, porque como tem um monte de isenção... Saiu do meu bolso, gente. Fui eu que paguei o veículo, né? E aí, de repente, eu estou ali afogada, cheia de coisa, eu não posso usar o... Aí a legislação funciona para te obrigar a entrar com uma ação judicial. E uma outra pergunta que a gente tem a pessoa está em investigação do diagnóstico do filho, né? Trabalha numa escola particular... E ela está em investigação do diagnóstico, consequentemente, ela tem que ficar indo nos médicos para fazer exame, e a escola falou que ela não pode mais fazer isso, senão ela vai ser demitida. Até que ponto a lei garante a estabilidade, né, o emprego dessa pessoa nesse quesito? Ela tem atestados. Ela tem atestados que ela está
É um ponto sensível também que a gente entra, né? Porque, em regra, se ela tem um atestado para poder acompanhar o filho, em regra, e a gente também precisa verificar, dentro dessa família, se teria alguma outra pessoa para dar esse suporte, porque todas essas questões vão ser avaliadas, né? Ela tem, de fato, um grave risco de ser demitida até por justa causa, porque eles provavelmente já devem ter enviado alguma notificação para ela, mas é uma questão questionável, né? Que ela não está se ausentando por uma questão desamparada, ela tem um atestado. Aí ela precisa também ver a rede de apoio que ela tem para poder dar esse suporte. Se ela tem um familiar que poderia auxiliá-la, mas, em regra, se ela tem um atestado, não teria razões para ser tão restritiva essas exigências da escola. Mas, por lei, a escola pode mandá-la embora, mesmo ela tendo os atestados de que está levando o filho para fazer os exames? É como eu falei, eles poderiam mandar, porque eles podem falar, olha, eu dei a notificação, ela não está comparecendo, está comprometendo nas atividades da empresa, ou talvez eles também possam demitir sem justa causa, que aí eles fazem o que eles quiserem. Então, eles podem ter argumento para demitir, mas é questionável e discutível, é possível entrar com uma reclamação trabalhista depois para abordar isso de uma forma mais aprofundada. Especificamente, não vamos ter a linha falando a respeito disso. É questionável, mas é possível discutir esse tema. Eu acho que o que é importante é o que a Elisa colocou. Sempre verificar a rede de apoio dessa mãe, se tem a possibilidade de, eventualmente, uma outra pessoa levar em algum dia, porque quando a gente entra com uma ação, o juiz vai sempre verificar as duas partes, vai verificar se efetivamente estava atrapalhando o colégio e se efetivamente a mãe não tinha com quem deixar, a mãe precisava ela estar presente. Então, assim, o máximo de provas que essa mãe conseguir coletar a favor dela é melhor para fins de uma ação trabalhista. Situação delicada da gente que é mãe, né? A gente só está tratando de situação delicada, né? Fala, você tem que escolher entre levar o seu filho no médico ou ir trabalhar. É delicado. Enfim, Lu, você tem mais alguma pergunta? Não, mais nenhuma. Obrigada. Meninas, muito, muito, muito obrigada, né? Elisa, mais uma vez, foi maravilhoso. Bianca, muito, muito obrigada. As meninas, gente, desculpa a minha intimidade, né? Elas vão estar lá no auditório 1. Quem tiver alguma dúvida, pode ir até lá para tirar, tá bom? E daqui a pouquinho a gente inicia com a próxima palestra.